Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonathan. Você já ouviu essa expressão, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Você lembra desse texto? Nós vamos meditar um pouco mais sobre o que Jesus quis dizer nessa expressão dentro desta palavra. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas para que outras vidas sejam abençoadas através desta palavra. Amém? Lá em Mateus capítulo de número 22, no versículo de número 15 a seguir, alguns líderes religiosos, como os fariseus e também os herodianos, se uniram, líderes religiosos e líderes políticos, se uniram com uma pergunta maliciosa para respaldar Jesus como um grande rebelde, como um crime político para que eles pudessem intentar parar o seu ministério. E os dois grupos, os fariseus e os herodianos, vieram com essa pergunta maliciosa: é lícito pagar tributo, imposto a César, imperador de Roma, ou não? Vale lembrar que na época Jerusalém ela estava sob o jugo de Roma, e Roma ela estava de forma dominante sobre o povo de Israel. E quando Jesus ele é confrontado dentro dessa pergunta maliciosa, se Jesus respondesse que não era lícito para poder agradar o grupo religioso dos fariseus, Jesus seria condenado de crime político pelos herodianos. Se Jesus diz que é lícito pagar o tributo para agradar o grupo dos herodianos, Jesus estaria indo contra a própria lei de Moisés, confrontando assim os líderes religiosos. Então era uma pergunta cheia de malícia, cheia de más intenções. No capítulo 22, verso 15, diz: então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, ele disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me uma moeda do tributo. Aqui é a chave da interpretação desse texto, porque muitos líderes religiosos interpretam esse texto dizendo: olha, se você dá a César o que é de César, paga os seus impostos, paga as suas contas, você também tem que dar a Deus o que é de Deus, usando esse texto simplesmente de uma forma manipuladora para enriquecimento, usando isso para te manipular, para que você venha regar as suas contas com dinheiro. Mas não é isso que Jesus estava querendo dizer. No versículo 20, ele pega a moeda, no versículo 20 ele diz: de quem é esta efígie? De quem é esta imagem? E a palavra imagem no hebraico é tselem, que significa reflexo, que é um termo extraído de tsel no hebraico, que é a sombra daquilo que já existe. É a sombra que aponta uma referência do que é real. Tselem é o reflexo, é a cópia perfeita, imagem e semelhança. De quem é esta sombra? De quem é esta tsel, esse tselem, esse reflexo, esse desenho da moeda, essa inscrição? Disseram-lhe: de César. E Jesus disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que maravilhoso. Jesus ele usa uma moeda, Jesus ele usa o dinheiro para dizer: nós temos a responsabilidade como cidadãos de cumprir os nossos objetivos, as nossas obrigações como cidadão, e precisamos pagar os nossos impostos. Só que Jesus ele não vai apoiar nem a César, nem os fariseus e nem os herodianos. Jesus ele pega o dinheiro e fala assim: ó, vocês precisam ser responsáveis e cumprir os seus compromissos como cidadãos. Se esta tsem ou tsel ou tselem é de César, então invista no governo de César. Dê a César o que é de César. Só que Jesus diz: dê a Deus o que é de Deus. Se o contexto da explicação, se a metáfora
o que Jesus usa é a moeda, é o dinheiro. Alguns, eu não estou generalizando, alguns líderes religiosos hoje usam esse texto para manipular, dizendo que nós precisamos colocar todo o nosso dinheiro, ou parte dele, os 10%, o dízimo, dentro de envelopes e gasofilácio, sem que o líder tenha ali a prestação de contas e traga em detalhes o que foi gasto o dinheiro, como se você não tivesse o direito de entender o que é que estão fazendo com o seu dinheiro. Entenda uma coisa, se o próprio Deus dá semente para o semeador ele é responsável pela terra que ele semeia. Nós não podemos tirar a nossa responsabilidade dizendo: eu estou dando o meu dízimo, eu estou ofertando no gasofilácio, daqui para frente o que o pastor faz com dinheiro é problema dele com Deus. Mas você se esquece que aquele dinheiro é a sua semente e você tem por obrigação, sim, se responsabilizar pela terra que você está semeando. Por que Jesus usa a moeda com a imagem de César? Para falar a respeito das nossas obrigações como cidadãos, e Jesus, ele vai falar da Deus o que é de Deus dentro desse contexto. Se ele usa a expressão tselem, se ele usa a expressão tsel, que é sombra, imagem de alguém, dentro desse contexto bíblico, é a mesma expressão de Gênesis 1:26, que diz: façamos o homem a nossa tselem, a nossa tsel, a nossa sombra, o nosso reflexo, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, dar a Deus o que é de Deus não é você separar 10% do seu salário e colocar dentro do envelope. Dar a Deus o que é de Deus não é você colocar a sua oferta dentro de um gasofilácio sem se importar qual é o destino do seu dinheiro. Dar a Deus o que é de Deus está associado no contexto com a expressão no hebraico tselem. Está atrelado com a expressão no hebraico tsel, que é imagem, reflexo de alguém. Jesus diz: de quem é este reflexo? É de César? Então dê a César o que é de César. Agora, onde está o reflexo de Deus? Aqui na terra. Onde está a sombra de Deus aqui na terra? A imagem de Deus aqui na terra? Em templos feitos por mãos humanas? Sendo que o próprio Estevão diz em Atos 7:48, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Será que o fato de você colocar dentro de um envelope, de um gasofilácio, você está cumprindo, dando a Deus o que é de Deus? Eu não estou aqui dizendo que não é necessária a colaboração dos irmãos para manter o aluguel, para manter as contas da igreja em dia. Eu estou dizendo que isso não se resume por completo dar a Deus o que é de Deus. Você precisa se responsabilizar e não cair nesse conto, melhor dizendo, não cair neste conto, nesta fábula, nesta fantasia, dizendo que o fato de você separar uma parte do seu dinheiro e dar dentro de um envelope, você está cumprindo dar a Deus o que é de Deus. Porque a expressão no original, o contexto é tselem de alguém, céu de alguém, imagem de alguém, reflexo de alguém. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando é que você dá a Deus o que é de Deus? Quando você abençoa o seu próximo. Quando você auxilia o pobre, quando você se preocupa financeiramente com o estrangeiro, com a viúva, com aqueles que não têm nenhuma condição. Não adianta você colocar 10% dentro de um envelope, sendo que você tem um vizinho passando necessidade e você simplesmente não ajuda. Quando você tem um membro da sua família passando necessidade e você não ajuda. Quando você vê um irmão dentro da igreja passando necessidade e você fecha o seu coração e não ajuda. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Dar a Deus o que é de Deus é fazer para órfão, viúva e estrangeiro, os necessitados, que são tselem, tsel, imagem e semelhança de Deus. Se no dinheiro reflete a imagem de César, dê a César o que é de César. Agora, para dar a Deus o que é de Deus, eu tenho que abençoar aqueles que têm a imagem e semelhança de Deus, que são as pessoas, que são as vidas, que são pessoas necessitadas. É por isso que Jesus, no livro de Mateus ainda, no capítulo de número 25, versículo 35, Jesus está dizendo, olha, vai chegar um dia que os bodes serão separados das ovelhas. Aí as pessoas vão questionar Jesus dizendo, no capítulo de número 25 de Mateus, verso 35, Jesus disse assim, ó, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Adoeci e visitastes. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer?
ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos, fizestes a mim. Dar a Deus o que é de Deus é ajudar quem tem necessidade. Então não resuma a sua vida com Deus, financeiramente falando, apenas separando 10% do seu salário para investir em templos feitos por mãos humanas. Não resuma a sua vida com Deus apenas colocando ofertas em todos os cultos no gasofilácio, sem se importar com o que fazem com o seu dinheiro. Você é responsável pela sua semente, e você só estará dando a Deus o que é de Deus quando você se preocupar em abençoar o pequenino, o enfermo, o doente, o estrangeiro, o órfão e também a viúva. E muitos usam o texto de Malaquias, no capítulo de número 3, verso 8, 9 e 10, para forçadamente te convencer que se você não der os seus 10% dentro de um envelope, você estará roubando a Deus. Só que as pessoas se esquecem, não interpretam, eles não explicam de forma fiel o que é que o texto quer dizer. Na verdade, Malaquias está sendo usado por Deus para repreender os que administravam as ofertas do povo. Eles estavam roubando a Deus. Não davam a prestação de contas, não se importavam em dar explicações para quem ofertava o rumo e o destino daquele dinheiro. Eu não estou dizendo que o obreiro não é digno do teu salário. Eu estou dizendo a respeito de enriquecimento, de abuso eclesiástico e usufruir dos dízimos e das ofertas sem se importar em cumprir o que Jesus disse: dê a Deus o que é de Deus, abençoando os pequeninos, estrangeiros, pobres e necessitados, que são os Tselem, céu, a imagem e a semelhança do Criador, a sombra e o reflexo do Criador. Em Malaquias capítulo 3, ele está repreendendo os sacerdotes, porque o povo estava dizimando sim os alimentos, grãos, comida. O povo estava dizimando a colheita, sim, ofertando. Para quê? Para que não falte mantimento. Capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Esse mantimento na minha casa é para que não falte provisão para quem precisa, para que não falte alimento para quem precisa. Era isso que Deus designou na lei, para que os levitas pudessem viver das ofertas do povo e que não faltasse comida para o estrangeiro. Quando Salomão vai consagrar o templo, para que o estrangeiro viesse até ali, não padecesse necessidade e pudesse pelo menos se alimentar na porta do templo. O reflexo do dízimo e da oferta, segundo está na lei, é para que aquelas pessoas que ofertassem, dizimassem, fossem participantes daquela colheita, fossem participantes daquela oferta, daquele dízimo, juntamente com o órfão, pobre e viúva. E quando Malaquias está repreendendo os líderes religiosos, não era a falta do dízimo, era a falta da administração do dízimo. Os sacerdotes estão sendo repreendidos porque está faltando mantimento. O pobre vem e não tem comida, o pobre vem e continua padecendo necessidade. É isso que nós vemos hoje em muitos templos por aí, pastores e líderes enriquecendo, comprando casas em condomínios fechados, trocando de carros importados. Eu não estou dizendo que isso é pecado, morar num condomínio, ter um carro de um valor acima, que não seja popular. Não estou dizendo que isso é pecado. A partir do momento que a fonte é a renda de quem está trazendo, isso é pecado, sim. E você que está fazendo isso, você está sendo responsabilizado por isso também. Você não está dando a Deus o que é de Deus, porque quando o pobre precisa, não tem. Quando a viúva precisa, não tem. Quando o órfão precisa, não tem. Eu quero encerrar com um testemunho aqui. Eu me lembro que eu sempre fui dizimista em uma determinada denominação. Durante 5 anos eu dizimei de forma ininterrupta, sem falhar. E o dia que a minha mãe ficou doente e precisou de um remédio, eles disseram: nós não podemos desfalcar o caixa com este valor. Entenda uma coisa: dar a César o que é de César é uma coisa, dar a Deus o que é de Deus é outra, completamente diferente. Invista em gente, invista em pessoas. Procure canalizar a sua oferta financeira nas Tselens, céus, imagens e semelhança de Deus. E só assim você estará fazendo para o Senhor, dar a Deus o que é de Deus. Porque quando vocês fazem isso para um dos pequeninos, fizestes a mim. Que a Shalom repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que a paz da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que excede todo entendimento, seja real na sua casa, na sua família e nos seus negócios. Que a prosperidade de Deus te alcance e te abençoe poderosamente. Shalom.